Santese. Sobre a arte da guerra. O comandante Soin Persuas. Período CH em Ouan. O imperador Anquan-U 2557 d.C. aparentemente. Citações dele em uma de suas proclamações, mas a passagem em questão pode. Foram inseridos mais tarde, a fim de provar a genuinidade do trabalho. Nós. Não estará muito longe se o referirmos ao período do Norte Sung 420-478 d.C. Ou um pouco antes. 6 Livei Kung Yuen Tui, em 3 sessões. Escrito na forma de um diálogo entre Taitsung e seu grande general Li Xing, geralmente atribuído para o último. Autoridades competentes consideram uma falsificação, embora o autor foi evidentemente bem versado na arte da guerra. 7 Li Xing Pingfa, que não deve ser confundido com o exposto, é um curto de tudo mage. Leis tropes que vos fereis avancer contra ele inemi. Tratado em 8 capítulos, preservados no Teung-Tien, mas não publicado separadamente. Este fato explica sua omissão do Sukao Chuan. Shu. 8. O Chi Xing, em um Xuan. Atribuído ao lendário ministro Feng. Ou, com notas exegéticas de Kung São Ungyof de Han Dynasty, M121 a.C. E disse ter sido elogiado pelo célebre general Ma Lung, M300. Anúncio. No entanto, a menção mais antiga é no canto Xi. Embora uma falsificação, o trabalho está bem montado. Considerando a autoestimativa popular na qual Shu Ko-Lian sempre foi realizado, não é surpreendente encontrar mais de um trabalho em guerra atribuído ao seu Doiven etre come despierres que vos lanceríeis contra desoeufs. De vos a caneta. Tais são, 1. O Shilio TSE, 1 Xuan, preservado no Yunglo. Ta Chin, 2. Xian Yuan, 1 Xuan, e 3. HSN Shu, 1 Xuan, que rouba. Atacado de Santese. Nada disso tem a menor reivindicação de ser considerada genuíno. A maioria das grandes enciclopédias chinesas contém seções extensas dedicadas à literatura da guerra. As seguintes referências podem ser consideradas úteis. Teung-Tien, por volta de 800 d.C., capitão 148-162. Tiai Pengyu-Lan, 983, capitão 270-359. Wen-Sin Tung-Kao, 13 graus centígrados, CH 221. Yu-Hai, 13 graus centígrados, capítulo 140, 141. LNM e LNE 2Y avuir de altre diferem-se que cele do forte ao Sante-Sit Rui, 16º centavo. Kuan-Pou Shi, 1607, capítulo 31, 32. CHN CHIO Lei Shu, 1632, capítulo 75. Yuan Xin Lei An, 1710, capitão 206-229. Kutin-Teu Shu Shi CHN, 1726, seção XXX, ESP capitão 81-90. HSU em Sin Teung Kao, 1784, capitão 121-134. Huang Chao Xing Xiu Enpin, 1826, capítulo 76, 77. As seções bibliográficas de certas obras históricas também merecem menção. Fibre, do Video Play. Ataqueis a Decovet, mas sois Vainqueur em segredo. CHN An Shu, capítulo 30. Sui Shu, capitão 32-35. Xiu Teang Shu, capítulo 46, 47. HSN Teang Shu, capitão 57,60. Sung Shi, capitão 202-209. Teung Shi, por volta de 1150, capítulo 68. Para estes, é claro, deve ser adicionado o grande catálogo do Imperial Biblioteca. Sukao Chao Anshu Tsung Mutei Yao, 1790,
capítulo 99, 100. Notas de rodapé. Voi lá em peu de Mós em coe constitui ele habilité e toutila. 1 xixi, capítulo 65. 2. Ele reinou de 514 a 496 a.C. 3. Xixi, capítulo 130. 4. A denominação de Nangva. 5. Xixi, capítulo 31. 6. Xixi, capítulo 25. 7. A denominação de Agauin, mencionada em capítulo 39 sob o ano 637. 8. Wangitsu Chingfu, capítulo 32, ano 607. 9. O erro é natural o suficiente. Críticos nativos se referem a uma obra do Han. Dinastia, que diz, 10 li fora do portão de U, da cidade de perfeição meme do governemente des tropes. Agora sou show em Kiangsu a um grande monte, criado para comemorar o entretenimento de São Wu de Chi, que se destacou na arte da guerra, pelo rei de Wu. 10. Eles prenderam cordas à madeira para fazer arcos e aguçará madeira para fazer setas. O uso de arcos e flechas é manter o império com admiração. 11. O filho e sucessor de Rolu. Ele foi finalmente derrotado e derrubado por Kouxian, rei de Yue, em 473 a.C. Veja post. 12. Rei En de Hsu, um ser fabuloso, do qual San Sin En diz em seu prefácio, sua humanidade o levou à destruição. 13. A passagem que coloquei entre colchetes é omitida no Teoshu, e pode, ao longo do século XIX, que viu um desenvolvimento maravilhoso no ser uma interpolação. Era conhecido, no entanto, Chanshou Shedu, dinastia Teang, e aparece no Taiping Yulan. 14. Tsiao Kung parece estar pensando na primeira parte do Capitão 2. Talvez especialmente do 8. 15. Ver Capitão Xi. 16. Por outro lado, é digno de nota que o TZ, que não está em 6 capítulos, tem 48 atribuídos a ele no Anxi. Da mesma forma, o Chung Yung é creditado com 49 capítulos, embora agora apenas em um apenas. No caso de muito trabalhos curtos, um é tentado a pensar que Pien pode simplesmente significar folhas. Estudo da literatura chinesa, nenhum tradutor se aventurou a enfrentar o Santeze, embora 17 é Shi da dinastia Sung de 1151 a 1223. 18. Ele dificilmente merece ser entre colchetes com assassinos. 19. Ver capítulo 7, 27 capítulo 11, 28. 20. Ver capítulo 11, 28. Xuanshu é a forma abreviada de seu nome. 21. Isto é, Popei. Veja ante. 22. O núcleo deste trabalho é provavelmente genuíno, embora grandes adições tenham foi feito por mãos posteriores. Kuan-Chung morreu em 645 a.C. 23. Veja infra. Início da introdução. 24. Eu não sei o que esse trabalho, a menos que seja o último capítulo de outro trabalhar. Por que esse capítulo deve ser destacado, no entanto, não está claro. Seu trabalho era conhecido por ser altamente valorizado na China, como de longe o mais antigo e melhor. 25. Cerca de 480 a.C. 26. Isto é, suponho, a era de Wang e Shoukung. 27. No século III a.C. 28. Suma Jiangxu, cujo nome de família era Teien, morava neste último metade do século VI a.C. e também se acredita ter escrito uma obra sobre guerra. Veja Xixi, capítulo 64 e infra no início da introdução. 29. Ver Leges Classics, volume 5, Prolegomena p. 27. Lege pensa que o Tso Xuan deve ter sido escrito no século V, mas não antes de 424 a.C. 30. Ver Mencius terceira. 1 terceira. 13, 20. 31. Quando o aparece pela primeira vez no CH1 CHIU em 584, já é
Lionel Gilles, M.A. Compêndio da Ciência Militar. Não foi até o ano de 1905 que o primeiro, em variação com seu poderoso vizinho, o CH1CHI o primeiro, menciona-o em 537, o TSO Shu em 601. 32 Isso é explicitamente declarado no TSO Xuan, Xixi, 2. 33 Existe isso a ser dito para o período posterior, que a briga tenderia a ficar mais amargo após cada encontro e, portanto, justificar mais plenamente o idioma usado em Xi. 30. 34 Com o próprio Yuan, o caso é apenas o contrário, um espúrio. O tratado sobre guerra foi pai dele simplesmente porque ele era um grande general. Aqui temos um incentivo óbvio à falsificação. São Wu, por outro lado, não pode ter sido amplamente conhecido pela fama no século V. Tradução em inglês, pelo capitão F. Calthrop. RFA, apareceu em Tóquio sob 35 de Tsushuan, a partir da data da adesão do rei Shao 515, não havia ano em que CHO não foi atacado por Wu. 36 Prefácio a Defin, minha família vem de Luan, e estamos realmente descendentes de Santezê. Tenho vergonha de dizer que só li o trabalho do meu ancestral de um ponto de vista literário, sem compreender a técnica militar. Contanto, temos desfrutado das bênçãos da paz. 37 Ouain fica a cerca de 22 quilômetros de Teongquan na fronteira leste de Shenxi. O templo em questão ainda é visitado por aqueles sobre a subida de a Montanha Sagrada Ocidental. É mencionado em um texto como situado 5 li a leste da cidade distrital de Huayin. O templo contém o título Sonshi, a forma japonesa de Santezi. Infelizmente, é Tablet Hua Shan escrito pelo imperador Tiang Sun-tsung 713-755. 38 Veja meu catálogo de livros chineses, Lusaki Ko, 1908, no 40. 39 Esta é uma discussão de 29 passagens difíceis em Santezi. 40 Confira Catálogo da Biblioteca da Família de Fãs em Ningbo. Seu comentário é frequentemente obscuro, ele fornece uma pista, mas não desenvolve totalmente o significado. 41 O Ensin Teung Kao, capítulo 221. 42 É interessante notar que M. Peliope descobriu recentemente capítulos 1, 4 e 5 deste trabalho perdido nas grotas dos 1000 Budas. Ver BFEO, T8, nos 3, 4, p. 525. Ficou evidente que o conhecimento do tradutor sobre chinês era muito escasso. 43 O Xia, o Shan e o Shou. Embora o último nomeado fosse nominalmente existente no dia do Sol, ele reteve dificilmente um vestígio de poder, e o velho organização militar praticamente fora do conselho. Eu não posso sugerir outro. Explicação da passagem. 44 Ver Shou Li, Shix. 6:10. 45 Teung Kao, capítulo 221. 46 Isso parece ainda existir. Veja Notas de Vili, P91, 9 edição. 47 Teung Kao, Lopsit. 48 Uma pessoa notável em seu dia. Sua biografia é dada no Sanku-shi. Capítulo 10. Para se encaixar nele para lidar com as múltiplas dificuldades do Sol TZ. Ele próprio. 49 Ver Shi. 58 Nota. 50 Ouan Shu, capítulo 17 AD Init. 51 Sanku-shi, capítulo 54. 52 Sung-shi, capítulo 365 AD Init. 53 Os poucos europeus que ainda tiveram a oportunidade de se familiarizar com Santezi não estão atrás de seus elogios. Nesse sentido, eu posso talvez seja desculpado por citar de uma carta de Lord Roberts, a quem as folhas do presente trabalho foram enviadas antes da publicação, muitos do Sol.
As máximas de U são perfeitamente aplicáveis aos dias atuais e não. 11 no capítulo 8 é aquele que as pessoas deste país fariam bem em levar a sério. Reconhece claramente que sem a ajuda de 2 cavalheiros japoneses o 54 CH 140 55 ver quarta 3 56 a alusão pode ser para Mencius sexta 2 nona 2 57 UTSO Shuan 58 Xixi capítulo 25 Foueu 59 confira Xixi cap 47 60 ver Xuxing prefácio 55 61 ver Xixi capítulo 47 62 Luiu 15 1 63 não consegui rastrear esse enunciado. A tradução acompanhante teria sido impossível. Só podemos nos perguntar. 64 Supra 65 Supra 66 Os outros 4 são adoração, luto, entretenimento de convidados e ritos festivos. Veja Xuxing 2 1 terceira 8 e Shouli 9 Fol 49 67 ver 13 11 nota 68 Esta é uma alusão bastante obscura ao TSO Xuan, onde TZCH diz, se você tem um belo brocado, você não empregará um mero aluno para fazer as pazes. 69 Confira Tão Te Xing, capítulo 31 70 Sansin Yen pode ter citado Confucius novamente. Veja Luiu 13 29, 30 Então, com a ajuda deles, deveria ter sido tão excessivamente ruim. Não é. 71 mais conhecido como Xianyu 233-202 a.C. 72 Xixi, capítulo 47 73 Xixi, capítulo 38 74 ver 13 27 nota. Mais detalhes sobre Tiai Kung serão encontrados em o Xixi, capítulo 32 AD Init. Além da tradição que o torna um antigo ministro de Shou HSN, 2 outros relatos dele recebem, de acordo com que ele pareceria ter sido criado pela primeira vez em uma humilde estação privada por Wei Wang. Capítulo e planos de lançamento. T.S. Ao Kung, ao definir o significado dos chineses para o título deste apenas uma questão de erros absolutamente erros, dos quais ninguém pode esperar ser totalmente. Capítulo, diz que se refere às deliberações no templo selecionado pelo geral para seu uso temporário, ou como deveríamos dizer, em sua barraca. Ver 26. Santese disse, a arte da guerra é de vital importância para o Estado. 2. É uma questão de vida e morte, um caminho para a segurança ou a ruína. Por isso, é um assunto de investigação que pode ser negligenciado. 3. A arte da guerra, então, é governada por 5 fatores constantes, a serem levados para conta nas deliberações de alguém, ao procurar determinar as condições. Obtenção no campo. 4 são, 1. A lei moral, 2. Céu, 3. Terra, 4. O comandante, 5. Método e disciplina. Isentar. Omissões eram frequentes, passagens difíceis foram voluntariamente distorcidas ou parece que se segue que Santese significa por lei moral um princípio de harmonia, não muito diferente do tom de Lao Tse em seu aspecto moral. Pode ser tentado a renderizá-lo por moral, não se fosse considerado um atributo do governante no 13. 5, 6. A lei moral faz com que as pessoas estejam em completo acordo com seus governantes, para que eles o sigam independentemente de suas vidas, não são qualquer perigo. Tuiu cita Wang Tse dizendo, sem prática constante, os policiais irão fique nervoso e indeciso ao reunir a batalha, sem prática constante. O general estará vacilando e irresolute quando a crise estiver à mão.
Assistente no Departamento de Livros Imprimidos Orientais e MSS. Arrastado. Tais ofensas são menos perdoáveis. Eles não seriam tolerados em 7. O céu significa noite e dia, frio e calor, tempos e estações. Os comentaristas, eu acho, fazem um mistério desnecessário de duas palavras aqui. Men. Shi refere-se a o duro e o macio, depilar e diminuir do céu. Wang-si. No entanto, pode estar certo em dizer que o que se entende é a economia geral de céu, incluindo os 5 elementos, as 4 estações, vento e nuvens e outros fenômenos. 8. A Terra compreende distâncias, grande e pequena, perigo e segurança, solo aberto e passes estreitos, as chances da vida e da morte. 9. O comandante significa as virtudes da sabedoria, sinceridade, benevolência, coragem e rigor. Qualquer edição de um clássico grego ou latino e um padrão semelhante de honestidade. As 5 virtudes cardinais dos chineses são 1. Humanidade ou benevolência. 2. Retidão da mente. 3. Autorrespeito, autocontrole ou sentimento adequado. 4. Sabedoria. 5. Sinceridade ou boa-fé. Aqui sabedoria e sinceridade são colocadas antes de humanidade ou benevolência e as 2 virtudes militares de coragem que strictness substituído por retidão da mente e autorrespeito. Autocontrole, ou sentimento adequado. 10. Por método e disciplina devem ser entendidos o marechalim do Exército em suas subdivisões adequadas, as gradações de classificação entre os oficiais. A manutenção de estradas pelas quais os suprimentos podem chegar ao Exército e o controle de gastos militares. Deve ser insistido nas traduções do chinês. 11 dessas 5 cabeças devem ser familiares para todos os gerais, quem os conhece será vitorioso, aquele que os conhece não vai falhar. 12. Portanto, em suas deliberações, ao procurar determinar os militares condições, que sejam feitas à base de uma comparação, neste sábio. 13. 1. Qual dos 2 soberanos está imbuído da lei moral? Isto é, está em harmonia com seus súditos. Confira 5. 2. Qual dos 2 generais tem mais habilidade? 3. Com quem mente as vantagens derivadas do céu e da terra? Ver 7. 8. 4. De que lado é a disciplina mais rigorosamente aplicada? De manchas dessa natureza, pelo menos, acredito que a tradução atual Tumo alude à notável história de T.S. Al, A.D. 155-220, que era um disciplinador tão rigoroso que uma vez, de acordo com seus próprios regulamentos severos contra lesões em colheitas em pé, ele condenou até a morte por ter permitido que seu cavalo tivesse tímido em um campo de milho. No entanto, em vez de perder a cabeça, ele foi persuadido a satisfazer seu senso de justiça cortando o cabelo. O próprio comentário de T.S. Al sobre a passagem atual é caracteristicamente curte, quando você estabelece uma lei, veja que não está desobedecido, se for desobedecido, o agressor deve ser morto. 5. Qual exército é o mais forte? Moralmente e fisicamente. Como o Mei ao CH coloca, livremente. É grátis. Não foi realizado a partir de nenhuma estimativa inflada de meus próprios poderes. Renderizado, Esprit de Corps e Big Batalhões. 6. De que lado são oficiais e homens mais altamente treinados? Tuil cita Wang Tze dizendo, sem prática constante, os policiais irão. Fique nervoso e indeciso ao reunir a batalha, sem prática constante. O general estará vacilando e irresolute quando a crise estiver à mão. 7. Em que exército existe a maior constância tanto em recompensa quanto punição? De que lado existe a maior certeza de que o mérito será adequadamente recompensado e mal-humorado sumariamente punidos? 14. Por meio dessas 7 considerações, posso prever a vitória ou derrota. 15. Do general que ouve aos meus conselhos e age sobre ele. Mas não pude deixar de sentir que Santezê merecia um destino melhor do que
Conquistar, esse será retido no comando. O general que ouve não para o meu conselho nem age sobre ele, sofrerá derrota. Vamos. Demitido. A forma deste parágrafo nos lembra que o Tratado de Saint-Thésée foi composto expressamente para o benefício de seu patrono Rolo, rei do estado de Wu. 16. Enquanto atende ao lucro do meu advogado, aproveite-se também de qualquer circunstâncias acima e além das regras comuns. 17. Segundo as circunstâncias favoráveis, deve-se modificar os planos de alguém. Saint-Thésée, como um soldado prático, não terá nenhum dos teóricos da livro. Ele nos adverte aqui para não fixar nossa fé aos princípios abstratos, como Chan. Aconteceu com ele, e eu sabia que, de qualquer forma, mal consegui melhorar. E o coloca, embora as principais leis da estratégia possam ser declaradas com clareza o suficiente para o benefício de todos e diversos, você deve ser guiado pelas ações do inimigo. Na tentativa de garantir uma posição favorável na guerra real na véspera de a Batalha de Waterloo, Lord Usbridge, comandando a cavalaria, foi para o Duque de Wellington para aprender quais eram seus planos e cálculos para o amanhã, porque, como ele explicou, ele pode de repente se encontrar comandante em chefe e seria incapaz de enquadrar novos planos em um momento crítico. O Duque ouviu em silêncio e depois disse: quem vai atacar o primeiro? Amanhã, eu ou Bonaparte? Bonaparte, respondeu Lord Usbridge. Bem, continuou o Duque, Bonaparte não me deu nenhuma ideia de seus projetos, e o trabalho dos meus antecessores. No final de 1908, uma edição nova e revisada. Como meus planos dependerão dele, como você pode esperar que eu lhe diga o que o meu são? 18 Toda guerra é baseada no engano. A verdade deste ditado conceituado e profundo será admitido por todo soldado. O coronel Henderson nos diz que Wellington, ótimo em tantas qualidades militares, foi especialmente distinguido por a habilidade extraordinária com a qual ele escondeu seus movimentos e enganou o amigo e o inimigo. 19 Portanto, quando capaz de atacar, devemos parecer incapazes, ao usar nossas forças, nós deve parecer inativo. Quando estamos próximos, devemos fazer o inimigo acreditar que estamos longe. Ausente, quando longe, devemos fazê-lo acreditar que estamos próximos. Da tradução do Capitão Calthrop foi publicada em Londres, desta vez. 20 Estenda as iscas para atrair o inimigo. Finge o distúrbio e esmagá-lo. Todos os comentaristas, exceto Chan Yu, dizem, quando ele está em desordem, esmague-o. É mais natural supor que Saint-Thésée ainda esteja ilustrando os usos de engano na guerra. 21 Se ele estiver seguro em todos os pontos, esteja preparado para ele. Se ele estiver em superior força, evite-o. 22 Se seu oponente é de temperamento colérico, procure irritá-lo. Fingir ser fraco, para que ele possa se tornar arrogante. Wang Tze, citado por Tu Yu, diz que o bom tático brinca com o seu adversário como um gato brinca com um mouse, primeiro fingindo fraqueza e imobilidade. No entanto, sem alusão a seus colaboradores japoneses. Meus 3 primeiros. E então de repente atacando ele. 23 Se ele estiver dando sua facilidade, não descanse. Este é provavelmente o significado, embora Mei ao CH tenha nota, enquanto estamos dando a nossa facilidade, espere o inimigo se cansar. O Yulan tem atraí-lo e cansá-lo. Se suas forças estiverem unidas, separe-as. Menos plausível é a interpretação favorecida pela maioria dos comentaristas. Se soberano e sujeito estão de acordo, colocam a divisão entre eles. 24 Ataque-o onde ele não está preparado, aparece onde você não é esperado. 25 Esses dispositivos militares, levando à vitória, não devem ser divulgados no Museu Britânico. Os capítulos já estavam nas mãos da impressora, para que as críticas antes
26. Agora, o general que vence uma batalha faz muitos cálculos em seu templo antes. A batalha é travada. Chan Yu nos diz que nos tempos antigos era costume para um templo ser separado para o uso de um general que estava prestes a entrar em campo, a ordem, para que ele possa elaborar seu plano de campanha. O general que perde uma batalha faz apenas poucos cálculos de antemão. Assim faça. Muitos cálculos levam à vitória e poucos cálculos para derrotar, quanto mais nenhum cálculo. É por atenção a este ponto que posso prever quem provavelmente ganhará ou perderá. Do capitão Calthrop nele contido deve ser entendido como se referindo ao seu. Palavras sobre Wellington, de Sir W. Fraser. Capítulo 2. Guerra de Guerra. T.S. Kung tem a nota: quem deseja lutar deve primeiro contar o custo, que nos prepara para a descoberta de que o assunto do capítulo é não o que podemos esperar do título, mas é principalmente uma consideração de maneiras e meios. Santese disse: nas operações da guerra, onde existem no campo 1000 carros rápidos, tantos carros pesados, e 100.000 soldados revestidos de correio. As carruagens rápidas foram levemente construídas, e de acordo com Tio, usado para edição anterior. Isso é, em geral, o ataque. Os carros pesados eram mais pesados e projetados para fins de defesa. Lee Ch-wan, é verdade, diz que os últimos eram leves, mas este parece dificilmente provável. É interessante notar as analogias entre o início guerra chinesa e a dos gregos homéricos. Em cada caso, o chariot de guerra foi o fator importante, formando-se como a rodada do núcleo que foi agrupada um certo número de soldados de pés. No que diz respeito aos números dados aqui, nós estão informados de que cada carruagem rápida era acompanhada por 75 suínos, e cada carruagem pesada por 25 suínos, para que todo o exército fosse dividido em milhares de batalhões, cada um composto por 2 carros e 100 homens, com provisões o suficiente para carregar-los 1000 li. Ainda há muito que não pode passar. Alguns dos erros mais grossos. 2,78 li moderno vai a 1 milha. O comprimento pode ter variando um pouco desde tempo de Santese. As despesas em casa e na frente, incluindo entretenimento de convidados. Itens pequenos, como cola e tinta, e somas gastas em carros e armadura. Atingir o total de 1000 onças de prata por dia. Esse é o custo de levantando um exército de 100.000 homens. 2. Quando você se envolve em combates reais, se a vitória for muito tempo, os homens. As armas ficarão monótonas e seu ardor será amortecido. Se você sitiar a cidade, você esgotará sua força. 3. Novamente, se a campanha for prolongada, os recursos do Estado não serão. Foram retificados e lacunas preenchidas, mas por outro lado. Igual atenção. 4. Agora, quando suas armas estão embotadas, seu ardor amorteceu, sua força exausto e seu tesouro gasto, outros chefes vão surgir para levar vantagem da sua extremidade. Então nenhum homem, por mais sábio que seja capaz de evitar as consequências que devem se seguir. 5. Assim, embora tenhamos ouvido falar de pressa estúpida em guerra, a inteligência nunca foi visto associado a longos atrasos. Esta sentença concisa e difícil não é bem explicada por nenhum dos comentaristas. T.S. Kung, Lee Ch-wan, Men-shi, Tu-yu, Tu-mui. Mei Ao-ch tem notas no sentido de que um general, embora naturalmente número de novos erros aparecem. A primeira frase da introdução é estúpido, pode, no entanto, conquistar a pura força de rapidez. Roshi diz: a pressa pode ser estúpida, mas, de qualquer forma, economiza o gasto de energia e tesouro. Operações prolongadas podem ser muito inteligentes, mas trazem calamidade em o trem deles. Wang se evita a dificuldade,
observando operações longas. Significa um exército envelhecendo, riqueza gasta, um tesouro vazio e angústia entre as pessoas. A verdadeira inteligência garante contra a ocorrência de tais calamidades. Chan Yu diz enquanto a vitória pode ser alcançada, estúpido. A preferência é preferível à dilatoria inteligente. Agora Santese não diz nada, seja, exceto possivelmente por implicação, sobre a pressa mal considerada ser melhor do que operações engenhosas, mais longas. O que ele diz é algo muito mais surpreendentemente impreciso, e mais tarde, enquanto a menção é feita de um exército guardado, ou seja, que, embora a velocidade às vezes possa ser feriada, o atraso pode nunca seja nada menos tolo, se apenas porque significa empobrecimento. A nação. Ao considerar o ponto levantado aqui por Santese, o clássico exemplo de Fabius Cunctator ocorrerá inevitavelmente à mente. Aquele general deliberadamente mediu a resistência de Roma contra a de Hannibals. Exército isolado, porque parecia-lhe que o último era mais provável. Sofra de uma longa campanha em um país estranho. Mas é um discutível. Pergunta se suas táticas teriam se mostrado bem-sucedidas a longo prazo. A reversão deles é verdadeira, levada a Cannae, mas isso apenas estabelece um negativo. Presunção a seu favor. Dos comentaristas japoneses sobre Santese, quem são estes, a propósito, não 6. Não há nenhum exemplo de um país se beneficiado de uma guerra prolongada. 7. É apenas aquele que está familiarizado com os males da guerra que podem. Entenda minuciosamente a maneira lucrativa de continuar. Isto é, com rapidez. Apenas quem conhece os efeitos desastrosos de um longo a guerra pode perceber a suprema importância da rapidez ao encerrá-la. Apenas 2 comentaristas parecem favorecer essa interpretação, mas se encaixa bem. A lógica do contexto, enquanto a renderização, quem não conhece os males da guerra não podem apreciar seus benefícios, é distintamente inútil. 8. O soldado hábil não levanta uma segunda taxa, nem é dele. O supply wagons carregou mais de 2 vezes. A notícia é concedida sobre os comentaristas chineses, que, no entanto, eu me aventuro. Quando a guerra for declarada, ele não desperdiçará tempo precioso esperando por reforços, nem ele devolverá seu exército para novos suprimentos, mas atravessa a fronteira do inimigo sem demora. Isso pode parecer uma política audaciosa. Recomendar, mas com todos os grandes estrategistas, de Júlio César a Napoleão Bonaparte, o valor do tempo, ou seja, estar um pouco à frente de seu oponente, contou mais do que a superioridade numérica ou a cálculos mais agradáveis em relação ao comissário. 9. Traga material de guerra com você de casa, mas forrageie o inimigo. Assim o exército terá comida o suficiente para suas necessidades. A palavra chinesa traduzida aqui como material de guerra literalmente significa coisas para afirmar, formar um muito mais numeroso e infinitamente mais importante. Ser usado e se entende no sentido mais amplo. Inclui todos os impedimentos de um exército, além das provisões. 10. A pobreza do tesouro do Estado faz com que um exército seja mantido por contribuições de uma distância. Contribuindo para manter um exército à distância. Faz com que o povo seja empobrecido. O início desta frase não se equilibra adequadamente com o próximo, embora obviamente, pretendia fazê-lo. O arranjo, além disso, é tão estranho que eu não posso deixar de suspeitar de alguma corrupção no texto. Nunca parece ocorrer para comentaristas chineses que uma emenda pode ser necessária para o sentido, e nós não obtém ajuda deles lá. As palavras chinesas Santese usadas para indicar o 1910. Exército. Causa do empobrecimento das pessoas claramente tem referência a algum sistema por que os lavradores enviaram suas contribuições de milho para o exército direto. Mas
Por que deveria cair sobre eles manter um exército dessa maneira, exceto porque o Estado ou governo é pobre demais para fazê-lo? 11. Por outro lado, a proximidade de um exército faz com que os preços subam, e preços altos fazem com que a substância das pessoas seja drenada. Wang Hsi diz que os altos preços ocorrem antes que o exército tenha deixado seu próprio território. T.S. Kung entende isso de um exército que já cruzou fronteira. 12. Quando a substância é drenada, o campesinato será afligido por alguns recursos especiais do presente volume agora podem ser notados. No primeiro, exações pesadas. 13, 14. Com essa perda de substância e exaustão de força, as pessoas serão despojadas, e 3/10 de sua renda serão dissipado. Tumu e Wang se concordam que as pessoas não são multadas não de 3/10, mas de 7/10 de sua renda. Mas isso dificilmente é extraído do nosso texto. Ho Shi tem uma etiqueta característica, as pessoas sendo consideradas a parte essencial do Estado e comida como o céu do povo. Não é certo que aqueles que estão em a autoridade deve valorizar e ter cuidado com os dois? Enquanto despesas do governo para carros quebrados, cavalos desgastados, placas de mama. Local, o texto foi cortado em parágrafos numerados, ambos para e capacetes, arcos e flechas, lanças e escudos, mantos de proteção. Oshin e oscilos pesados dramá-lo para 4/10 de sua receita total. 15. Portanto, um general sábio faz questão de forragear no inimigo uma carga de carrinho das disposições do inimigo é equivalente a 20 de alguém, e da mesma forma, o único picu de seu provender é equivalente a 20 da própria loja. Porque 20 cargas serão consumidas no processo de transporte de um cartroad para frente. Um picu é uma unidade de medida igual a 133,3 libras, 65,5 quilogramas, ponto. 16. Agora, para matar o inimigo, nossos homens devem ser despertados com raiva, que lá pode ser uma vantagem de derrotar o inimigo, eles devem ter suas recompensas. Facilitar a referência cruzada e para a conveniência dos alunos em geral. Tumu diz, as recompensas são necessárias para fazer com que os soldados vejam o vantagem de derrotar o inimigo. Assim, quando você captura e estraga o inimigo, eles devem ser usados como recompensas, para que todos os seus homens tenham um desejo agudo de lutar, cada um por conta própria. 17. Portanto, na luta de carruagem, quando 10 ou mais carros foram feitos, aqueles devem ser recompensados que levaram o primeiro. Nossas próprias bandeiras devem ser substituídos pelos do inimigo, e os carros se misturavam e usados em conjunção com a nossa. Os soldados capturados devem ser gentilmente tratados e mantidos. 18. Isso é chamado, usando o inimigo conquistado para aumentar a força da própria pessoa. 19. Em guerra, então, deixe seu grande objeto ser vitória, não longas campanhas. A divisão segue amplamente a da edição de San Xinyan, mas eu tenho. Como observa Roshi, a guerra não é uma coisa a ser insignificante. Santese aqui reitera a lição principal que este capítulo pretende aplicar. 20. Assim, pode-se saber que o líder dos exércitos é o árbitro do o destino das pessoas, o homem de quem depende se a nação estará em paz ou em perigo. Capítulo 3. Ataque de estratagema. Santese disse, na arte prática da guerra, a melhor coisa de tudo é levar o país do inimigo inteiro intacto, quebrar e destruir não é tão bom. Então também é melhor capturar um exército inteiro do que destruí-lo, para capture um regimento, um destacamento ou uma empresa inteira do que para destruí-los. Às vezes achava desejável se juntar a 2 ou mais de seus parágrafos em um. O equivalente a um corpo de exército, de acordo com SSU Mafa, consistia nominalmente de 12.500 homens, de acordo com TSA Kung, o equivalente a um regimento
Continha 500 homens, o equivalente a um desapego consiste em qualquer número entre 100 e 500, e o equivalente a uma empresa contém de 5 a 100 homens. Para os dois últimos, no entanto, Chan Yu dá os números exatos de 100 e 5, respectivamente. 2. Portanto, lutar e conquistar todas as suas batalhas não é uma excelência suprema. A excelência suprema consiste em quebrar a resistência do inimigo sem combate. Aqui novamente, nenhum estrategista moderno, mas aprovará as palavras do velho chinês. Citando de outros trabalhos, os escritores chineses raramente dão mais do que o título nu. Em geral, o maior triunfo de Moult, a capitulação do enorme exército francês em Sedan, foi ganho praticamente sem derramamento de sangue. 3. Assim, a forma mais alta de generalia é para criticar os planos do inimigo. Talvez a palavra Bao fique aquém de expressar toda a força do palavra chinesa, que implica não uma atitude de defesa, pela qual se pode ser contente em frustrar os estratagemas do inimigo um após o outro, mas uma política ativa de contra-ataque. Roshi coloca isso muito claramente em sua nota: quando o inimigo fez um plano de ataque contra nós, devemos antecipá-lo, entregando seu próprio ataque primeiro. O próximo melhor é impedir a junção das forças do inimigo. A título de referência, e a tarefa de pesquisa pode ser seriamente dificultada, isolando-o de seus aliados. Não devemos esquecer que Santezê, ao falar de hostilidades, sempre tem em mente os numerosos estados ou princípios em que a China de seu dia foi dividida. O próximo para atacar o exército do inimigo no campo, quando ele já está com força total. E a pior política de todos é sitiar cidades muradas. 4. A regra é não sitiar cidades muradas, se puder ser evitado. Outra peça sólida da teoria militar. Os boeres agiram sobre ele em 1899. E abster-se de dissipar sua força antes de Kimberley, Mafeking, ou até Ladysmith, é mais do que provável que eles tenham sido mestres de. Em consequência, com o objetivo de evitar essa dificuldade até onde Santezê é, a situação antes dos britânicos estavam prontos seriamente para se opor a eles. A preparação de mantos, abrigos móveis e vários implementos de guerra levará 3 meses inteiros. Não está bem claro que a palavra chinesa, aqui traduzida como mantlets, descrito TSA Kung simplesmente os define como escudos grandes, mas nós temos uma ideia melhor deles de Li Xiaowan, que diz que deveria proteger os chefes daqueles que estavam agredindo as paredes da cidade de perto. Isso parece para sugerir uma espécie de testudo romano. Pronto. Tumu diz que foram rodadas veículos usados em ataques repelidos, mas isso é negado por CH em Ao. Ver Supra segunda. 14. O nome também é aplicado a torres nas paredes da cidade. Preocupado, também anexei uma concordância completa de caracteres chineses. Abrigos móveis. Temos uma descrição bastante clara de vários comentaristas. Eles eram estruturas à prova de mísseis de madeira em 4 rodas, impulsionadas de dentro, coberto com couros crus e usados em cercos para transmitir partes de homens de para as paredes, com o objetivo de encher o fosso circundante com terra. Tumu acrescenta que agora eles são chamados de burros de madeira. E a acumulação de montes contra as paredes levará mais 3 meses. Estes eram grandes montes ou muralhas de terra cheios ao nível do paredes do inimigo para descobrir os pontos fracos da defesa, e também para destrua as torres fortificadas mencionadas na nota anterior. 5. O general, incapaz de controlar sua irritação, lançará seus homens para meu irmão. Seguindo neste exemplo admirável de Lege, embora um alfabético assalto como formigas de enxames. Este símile vívido de TSA Kung é retirado do espetáculo de um exército de formigas escalando uma parede. O significado é que a general, perdendo a paciência em um longo atraso,
pode fazer uma tentativa prematura de invadir o lugar antes de seu. Os motores da guerra estão prontos. Com o resultado de que 1/3 de seus homens é morto, enquanto a cidade ainda permanece inominado. Tais são os efeitos desastrosos de um cerco. Somos lembrados das terríveis perdas dos japoneses antes de Port Arthur, em o cerco mais recente que a história tem que gravar. 6. Portanto, o líder hábil subjuga as tropas do inimigo sem qualquer. O arranjo foi preferido à distribuição sob radicais que ele combate, ele captura suas cidades sem dir cerco a eles, ele derruba seu reino sem longas operações no campo. Xialin observa que ele apenas derruba o governo, mas não faz mal a indivíduos. A instância clássica é o Wang, que depois de ter acabado a dinastia Yin foi aclamada pai e mãe do povo. 7. Com suas forças intactas, ele contestará o domínio do império e assim, sem perder um homem, seu triunfo estará completo. Devido aos duplos significados no texto chinês, a última parte do sentença é suscetível de um significado bem diferente, e assim, a arma não sendo embotado por uso, sua afinação permanece perfeita. Adotado. Outro recurso emprestado de os clássicos chineses é: este é o método de atacar por estratagem. 8 é a regra na guerra, se nossas forças são 10 para o inimigo, cercar ele, se 5-1, para atacá-lo direto, sem esperar por mais vantagem. Se 2 vezes mais numerosos, dividir nosso exército em 2. Tumo faz exceção ao ditado, e à primeira vista, de fato, parece violar um princípio fundamental da guerra. Xiao Kung, no entanto, dá uma pista para o significado de Santese, sendo 2 para o inimigo, podemos usar uma parte do nosso exército de maneira regular e a outra para um desvio especial. Chan Yu. Assim, elucida ainda mais, se nossa força é 2 vezes mais numerosa que a impressão de texto, tradução e notas na mesma página, as notas do inimigo, deve ser dividido em 2 divisões, uma para encontrar o inimigo na frente, e outro para cair sobre a retaguarda, se ele responder ao ataque frontal. Ele pode ser esmagado por trás, se para o ataque traseiro, ele pode ser esmagado em frente. Isso é o que se entende dizendo que uma parte pode ser usada no maneira regular e a outra para um desvio especial. Tumo não entender que dividir o exército é simplesmente um irregular, assim como concentrando-se é um método estratégico regular, e ele é muito apressado em chamando isso de erro. 9. Se igualmente comparado, podemos oferecer batalha. Li Chu, seguido por Roshi, dá a seguinte paráfrase: se, no entanto, são inseridos, de acordo com o método chinês, imediatamente após o atacantes e atacados são igualmente pareados em força, apenas o general capaz vai lutar. Se um pouco inferior em números, podemos evitar o inimigo. O significado podemos assistir ao inimigo é certamente uma grande melhoria no acima, mas infelizmente parece não haver uma autoridade muito boa para a variante. Chan Yu nos lembra que o ditado só se aplica se o outro fatores são iguais, uma pequena diferença de números é frequentemente mais do que contrabalançado por energia e disciplina superiores. Se bastante desigual em todos os sentidos, podemos fugir dele. 10. Portanto, embora uma luta obstinada possa ser feita por uma pequena força, no final, passagens a que se referem da massa de comentário nativo, meu objetivo deve ser capturado pela força maior. 11. Agora o general é o baluarte do Estado. Se o baluarte estiver completo em todos os pontos, o Estado será forte. Se o baluarte estiver com defeito, o Estado será fraco. Como Li Chu coloca, gap indica deficiência. Se a capacidade do general não é perfeita, ou seja, se ele não for completamente versado em seu profissão, seu exército não terá força. 12. Existem 3 maneiras pelas quais um governante pode trazer infortúnios sobre seu
Exército. 13. 1. Ao comandar o exército a avançar ou recuar, sendo ignorante do. Já esteve em extrair o creme, adicionando o texto chinês aqui e ali quando. Fato que não pode obedecer. Isso é chamado mancando o exército. Li Chao acrescenta o comentário. É como amarrar as pernas de um puro sangue, para que seja incapaz de galopar. Pensaria naturalmente em o governante nesta passagem como estando em casa e tentando direcionar o movimentos de seu exército à distância. Mas os comentaristas entendem apenas o reverter e citar o ditado de Te Ai Kung, um reino não deve ser governado de fora, e o exército não deve ser direcionado de dentro. É claro que é verdade que, durante um noivado, ou quando em contato próximo com o inimigo, o general não deve estar no meio de suas próprias tropas, mas uma pequena distância separado. Caso contrário, ele será responsável por julgar incorretamente a posição como um todo, e parecia apresentar pontos de interesse literário, embora constituindo em si um de ordens erradas. 14. 2. Tentando governar um exército da mesma maneira que ele administra um reino, ignorando as condições que obtém em um exército. Isso causa inquietação na mente do soldado. A nota de T.S. Kung está traduzida livremente, a esfera militar e a esfera civil é totalmente distinta, você não pode lidar com um exército em luvas infantis. E Chan Yu diz, a humanidade e a justiça são os princípios sobre os quais governar um Estado, mas não um exército. Oportunismo e flexibilidade, por outro lado, são virtudes militares e não civis para assimilar o governo de um exército, para o de um Estado, entendido. Ramo importante da literatura chinesa, muito pouco comentário desse tipo tem. 15. 3. Empregando os oficiais de seu exército sem discriminação. Ou seja, ele não tem cuidado ao usar o homem certo no lugar certo. Através da ignorância do princípio militar de adaptação às circunstâncias. Isso sacode a confiança dos soldados. Eu sigo Mei ao CH em aqui. Os outros comentaristas se referem ao governante, como nos 13, 14, mas aos oficiais que ele emprega. Assim, Tuil diz, se um general é ignorante do princípio da adaptabilidade, ele não deve ser confiado com uma posição de autoridade. Tumo cita o empregador hábil de homens. Empregue o homem sábio, o homem corajoso, o homem cobiçado e o homem estúpido. O homem sábio se deleita ao estabelecer seu mérito, o homem corajoso gosta de mostrar. Até agora foi tornado diretamente acessível por tradução. Sua coragem em ação, o homem cobiçado é rápido em aproveitar as vantagens, e o homem estúpido não tem medo da morte. 16. Mas quando o exército está inquieto e desconfiado, o problema certamente virá de os outros príncipes feudais. Isso está simplesmente trazendo anarquia para o exército, e a vaz in Victoria Way. 17. Assim, podemos saber que existem 5 itens essenciais para a vitória. 1. Ele vai. Ganhe quem sabe quando lutar e quando não lutar. Chan Yu diz, se ele pode lutar, ele avança e toma a ofensiva, se ele não pode lutar, ele se retira e permanece na defensiva. Ele invariavelmente conquistar que sabe se é certo levar a ofensiva ou a defensiva. Capitão Valentine Gilles, RG. Posso dizer em conclusão que, devido à impressão dos meus lençóis como eles. 2. Ele vencerá quem sabe como lidar com forças superiores e inferiores. Esta não é apenas a capacidade do general de estimar números corretamente, como Li Chao e outros se beijam. Chan Yu expõe o ditado mais satisfatoriamente, ao aplicar a arte da guerra, é possível com uma força menor para derrotar um maior e vice-versa. O segredo está de olho na localidade e em não deixar o momento certo escapar. Assim o Tese diz, com o superior forçar, facilite o terreno, com o inferior, seja difícil. Chão.
3. Ele vencerá cujo exército é animado pelo mesmo espírito ao longo de todos os seus. Classificações. Foram concluídos, o trabalho não teve o benefício de uma revisão final. Em 1. 4. Ele ganhará quem, se preparou, espera para levar o inimigo